Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com Ouro. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve para receber toda semana os episódios do Café com Ouro. Para quem não sabe, o Café com Ouro tem 4 pilares principais e aqui a gente fala sobre estética, sobre autoconhecimento, espiritualidade e empreendedorismo. Hoje eu vim falar sobre o deserto, isso mesmo. Uma pegada mais espiritual por aqui, mas como é um dos 4 pilares do Café com Ouro, eu não posso deixar de vir falar, e vocês sabem que eu gosto muito de falar sobre essa parte mais espiritual. E hoje eu vim com essa camiseta que diz que o deserto é passageiro, e eu venho dizer para você que sim, o deserto é passageiro. Essa camiseta eu comprei em um evento que eu fui do Dave Leonardo. Então é muito legal a gente seguir pessoas que tragam aí esse conteúdo mais espiritual, você que gosta, enfim, ou você quer se aprofundar aí no tema como eu, né? Eu tô sempre buscando, não sou uma pessoa experta ou lendo a Bíblia não faz muito tempo, mas a gente sempre busca aí se aperfeiçoar e aprender mais, e seguir essas pessoas é fundamental. Então, Dave Leonardo, Thiago Brunet, são pessoas assim que a gente segue e que a gente gosta muito do conteúdo e talvez possa te ajudar também aí nessa busca, nessa jornada aí com a espiritualidade, tá? E hoje o tema é o deserto é passageiro. Por que eu trouxe esse tema, né? Eu fui no encontro lá do Dave Leonardo, no evento do Dave Leonardo, e ele trouxe muito esse tema. E como eu começo quando eu começo a lembrar de tudo que eu passei lá no começo da minha história, eu vejo por quanto deserto eu passei. E eu sei que você aí do outro lado também passa ou passou deserto na sua vida. Todos nós, né? Todos nós, seres humanos, temos problemas, temos dias difíceis, temos dias alegres, temos dias felizes. E o quanto é importante a gente saber identificar isso e saber que é passageiro. Então, por mais triste que pareça, a felicidade também é passageira. Então, a gente também tem que aproveitar os dias felizes, os dias bons, eles também passam, né? Assim como os dias ruins também passam, o deserto também passa, os dias bons também. Então, por isso que a vida é um eterno aprendiz, né? A gente tem que aprender com ela e viver ela intensamente. Então, desde que eu me procuro aí estar estudando mais, me aprofundando mais em autoconhecimento também, a gente vê o quanto deserto a gente passa na nossa vida e o quanto ele é importante. Então, se você está passando por um deserto na tua vida, e eu quero te dizer que esse deserto vai passar e que logo vem um oásis por aí. O que é o oásis? O oásis eu aprendi, né? Eu já tinha ouvido falar, mas aprendi mais no encontro ali com o Dave Leonardo, onde ele falou sobre o deserto e sobre o oásis. O oásis é um lugarzinho onde tem água no meio do deserto, né? É um lugar de paz e conforto no meio do deserto, como se fosse isso. E eu quero dizer para você, se você está passando por um deserto, se acalme, isso vai passar, tá? E logo vem um oásis aí para você aproveitar. Mas falando um pouquinho mais assim sobre a minha vida mesmo, né? Os meus desertos. Eu enfrentei vários desertos e por que eu trago esses assuntos? Porque pode ser que você aí do outro lado esteja precisando ouvir isso. E eu, na minha jornada, eu sigo escutando pessoas, história de pessoas que estão passando por dificuldade ou que passaram e superaram dificuldades. Então, o quanto é importante a gente ouvir essas histórias. E talvez isso que eu traga aqui para você faça sentido na tua vida, melhore, né, o teu dia. E o quanto é legal a gente estar compartilhando aí coisas que foram bem que ajudaram, né? Que ajudaram na nossa vida e que talvez vai ajudar aí na tua vida também. Na minha vida, eu tive alguns desertos. Voltando lá para o tempo da faculdade, eu tive vários desertos que eu passei por lá. E alguns deles eu me lembro muito bem. Sabe aquele dia chuvoso? Chuva, 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 frio.
Gente, teve um dia que choveu tanto, mas tanto, que alagou a cidade em um dia. Eu lembro que choveu muito, assim, começou a chover de manhã e passou o dia chovendo. E alagou a cidade toda. Alagou a cidade toda. E eu tinha que ir trabalhar e logo depois do trabalho tinha que ir para a faculdade. De moto, né? Detalhe, eu estava de moto e muita chuva, muita chuva. E esse foi alguns dos desertos que eu passei, né? E eu pensava, durante o meu percurso de faculdade, que foram 4 anos, que isso nunca ia passar. Parece que era um deserto infinito que nunca ia passar, que eu estava ali sofrendo. E eu pensava, meu Deus, quando que isso vai acabar? Às vezes eu olhava para o céu e pedia, Deus, quando? Quando que isso vai acabar? E muita chuva, gente. Aquele dia que choveu muito e alagou a cidade, eu tomei um banho. E assim, eu levava capa de chuva e tudo mais, levava roupa para me trocar. Então, pensa, eu cheguei aquele dia, eu saía do trabalho e ia para a faculdade. E aí, eu saí do trabalho, continuou chovendo. Cheguei na faculdade, né, toda molhada, daí entrei dentro da faculdade, troquei de roupa, de calçado, tudo. E continuou chovendo. E aí parecia uma coisa que, bem quando eu ia ir para a faculdade ou quando eu ia sair da faculdade, acontecia alguma coisa. Sabe, hoje a gente lê um pouco mais sobre a lei da atração. Talvez eu estava vibrando tanto no que eu não queria que eu acabava atraindo aquilo para minha vida. Mas, por incrível que pareça, toda vez que eu ia para a faculdade ou ia sair da faculdade, acontecia alguma coisa. O tanto de chuva foi. Não era um deserto, né? Era muita chuva, mas para mim aquela chuva era um deserto que eu estava passando. E olha só, além da chuva, teve algumas vezes de alguns desertos que furava o pneu da moto. E aí furou. Teve uma semana assim que furou umas 3 vezes o pneu da moto. E aí eu falava, gente, mas não pode ser certo isso. Alguém tá furando o pneu da minha moto. Não pode. Não pode que isso seja real, que esteja realmente acontecendo isso. Por que tanta coisa errada acontece comigo? E eu passava por um deserto assim e eu pensava, meu Deus, isso nunca vai acabar. Quando que isso vai acabar? E aí a gente pensa, né, que quando acaba um trajeto, por exemplo, que a gente está fazendo, é só aquele percurso que vai ter deserto, né? Depois vai passar. E aí tudo que eu pensava é que, quando eu me formar, o deserto vai passar, né? Enganada eu estava. Porque eu me formei, né? Foi muito difícil, foi um deserto muito gigantesco que parece que não passava mais. O último ano foi bem desafiador, assim. Eu falo que se eu não fosse em busca de autoconhecimento, de entrar para dentro de mim mesmo, da minha história, talvez eu teria tomado remédios, enfim, entrado numa depressão, porque era muito difícil, né? Eu tinha várias circunstâncias ali que faziam com que os meus dias ficassem cada vez mais desertos. E eu não via saída, eu só achava que tinha a hora que acabasse a faculdade e o meu deserto ia acabar. E aí que a gente se engana. E com o passar do tempo a gente vê que o deserto, ele é passageiro, mas a felicidade, os momentos bons também são passageiros. E aí quando eu terminei a faculdade, que eu achei, pronto, agora passou o meu deserto, acabou. Enganada eu estava, porque acabou um deserto, veio um período de oásis, né, que é aonde a gente encontra água no meio do deserto, e aí a gente, né, para aqueles minutos para descansar e tomar aquela água, enfim, purificar a alma, e aí bora pro caminho afora que tem mais deserto. E aí a gente começa a ver que a vida é sobre isso, altos e baixos, altos e baixos. E o que a gente tem que fazer? Despertar em nós o equilíbrio e a inteligência emocional.
O que eu não tinha era inteligência emocional para saber viver aquele deserto, né? E aí, hoje, não é que eu não viva uma vida com desertos. A gente tem deserto a todo momento. Todo momento vai ter deserto. Mas é a forma com que a gente lida. E quando a gente não sabe lidar com o deserto, parece que nunca vai acabar, né? Ou quando a gente está passando por um deserto, uma dificuldade muito gigante, assim, muito grande, questões de saúde, enfim, com certeza é algo muito mais doloroso e que a gente imagina, assim, que, né, é algo que vai demorar muito tempo para acabar. Só que a gente se engana que quando acha que, tipo, é só um período e acabou e depois nunca mais. Não. E aí, o que eu descobri durante todos esses desertos quase que infinitos que eu vivi, né? Durante 4 anos ali, onde foi que eu me formei, eu comecei a entender que a vida é sobre equilíbrio. E quando eu comecei o meu negócio, quando eu comecei a empreender na estética, eu comecei a enfrentar outros tipos de desertos, né? Então, eu saí de um deserto bem gigante e engatei em outro. Porém, eu já estava mais forte, sabe? E uma coisa que a gente não fala do deserto é que ele é importante. Ele é importante para nos deixar mais fortes. Então, o que eu tô falando aqui para vocês é sobre minha experiência de vida, sobre o que eu aprendi com a minha jornada, o que eu aprendo com a jornada das pessoas que estão ao meu redor, dos desertos que eu já presenciei, né? É que realmente a gente tem que aprender com tudo. Aprender com o deserto, aprender com a felicidade, porque ambos vão passar. E se eu puder te dar algum conselho hoje aqui, é para que você aprenda a conviver com o deserto e aprender com o deserto. Quando a gente vira essa chave, que a gente precisa aprender com o deserto, aprender que o deserto é passageiro, que logo tem um oásis ali, que a gente vai passar pelo momento bom logo, logo, a gente começa a entender melhor a vida, compreender melhor as coisas e dar mais valor, sabe? Viver com mais intensidade, aceitar o processo, entender aquele deserto. Esse deserto é necessário, porque pensa só, depois que a gente passa por um deserto, por um momento difícil, por uma jornada aí que você acha que quase não vai aguentar, e você aguenta, e você passa, e você percebe que você passou por aquilo, você olha para trás e você vê o quanto forte você passou por aquilo. E você vai dar o próximo passo e você entende que se vir outro deserto, você vai saber passar melhor do que o outro deserto. Então essa é a grande lição, assim, sabe? Que a gente tem que aprender com o deserto. Você passar por ele e você olhar para ele e falar: o que eu aprendi com isso? Então, se hoje eu pudesse te dar um conselho, é que você olhasse para o teu deserto, se você está passando por um deserto hoje, mas que você tirasse uma lição dele. Assim como os momentos bons. A felicidade, ela é momentânea. E a gente tem que aprender com ela também. Aprender a dar valor, aprender a vivenciar, aprender a viver intensamente os pequenos momentos. Tem uma música que fala que se a gente juntasse as pequenas alegrias, nós seríamos felizes todos os dias. E muitas vezes a gente vive em busca de uma grande felicidade. Mas a gente esquece que a felicidade está nos pequenos atos, nos pequenos momentos. Para mim, durante a semana, tem dias que a felicidade é chegar em casa mais cedo e fazer um chimarrão. Isso é uma pequena alegria, uma pequena felicidade, que se eu juntar com outras pequenas felicidades, a gente é feliz todos os dias. Eu tenho certeza que todos os dias você tem motivos para agradecer. E eu sei que todos os dias, todos nós temos alguns desertos para enfrentar. E o que a gente vai levar disso tudo? O que a gente vai aprender com isso tudo? A gente aprende tanto com a felicidade, tanto com o deserto. O grande problema é quando a gente não olha para isso com olhos de
ensinamento, como olhos de escola. Então, se eu fosse parar hoje e olhar para a minha vida, eu olho com olhos de uma criança que quer aprender cada vez mais, que aprendeu muito com o passado e está aprendendo muito com o presente, se preparando para o futuro. Mas é a gente olhar cada passo que a gente dá, olhar cada deserto que a gente passa e aprender com isso. Então, olha só, hoje eu trouxe um trecho aqui do livro da Sueli Vermelin, que olha só o que está escrito aqui. Se você se sente no deserto, saiba que estar nele é importante. Enfrentar um deserto é uma preparação para momentos mais prósperos. O deserto é um lugar de se restaurar, de conhecer nossos pontos fortes e fracos e de termos a possibilidade de reconhecer onde precisamos melhorar para enfrentar novos desafios. Se você está no deserto agora, tudo bem. Então, olha só, olha a grandiosidade disso. O deserto, ele é uma preparação para momentos mais prósperos. Então, se você está passando pelo deserto agora, calma. Isso é uma preparação. O deserto é uma preparação. Você está se preparando. A mesma coisa quando um atleta está se preparando para um jogo. Ele precisa passar pelo treino, ele precisa passar pelo deserto, para que a hora que chegue o oásis ele esteja preparado. Então, olha só, o deserto é o lugar de conhecermos os nossos pontos fortes e fracos. A possibilidade de reconhecer onde precisamos melhorar. Então, se a gente está passando pelo deserto, a gente precisa entender o que a gente precisa melhorar, para que a gente aproveite mais também quando a gente chegar no momento de oásis, no momento de felicidade, né? E também para enfrentar novos desafios. A gente tem que sair do deserto mais forte. Então, isso aqui é uma preciosidade, é onde a gente encontra, assim, que realmente encontra aquele amparo, sabe? E muita coisa de deserto está escrito na Bíblia também. Na Bíblia fala muito, eu não sou aquela pessoa expert, eu estou assim, iniciando o meu contato com a Bíblia, mas com certeza daqui a uns anos eu quero vir aqui comentar só sobre os fatos da Bíblia, né? Sobre as histórias da Bíblia. Mas fala muito de Abraão, que passou pelo deserto, né? Então, quanta coisa os discípulos passaram, quanta coisa Jesus passou. Quanto tempo, eu nunca vou me esquecer. Um dia que eu e o Lucas, a gente foi viajar e a gente foi para uma praia fazer como que fala? A gente foi nas dunas, isso. A gente foi nas dunas. E aí, eu queria muito ir nas dunas e conhecer as dunas e tudo mais. Para chegar nas dunas, tinha uma trilha. E a gente pediu informações para algumas pessoas e as pessoas apontaram para uma trilha. E a gente começou a seguir na trilha, a gente foi totalmente despreparado. A gente foi sem tênis, a gente foi de chinelo. A gente foi com uma mochila nas costas que tinha acho que tinha uns 500 ml de água. E eu não sei se tinha alguma coisa para comer, muita pouca coisa, assim, quase nada, e protetor solar, e só. Mas pensa só, a gente começou a andar aquela trilha, e começamos a andar, e nada de chegar nas dunas. Eu achei que era uma coisa super rápida, perto, né? E não, a gente começou a andar, e aí uma hora a gente se olhou e falou, ué, cadê as dunas, né? E agora, o que a gente faz? Segue em frente ou volta? Detalhe, a gente não sabia que distância que era aquele caminho, aquela trilha. A gente não sabia que tamanho que era. E a gente se olhou e a gente decidiu seguir em frente.
Mesmo despreparados, mesmo sem saber quanto tempo que a gente ia demorar para chegar na tal das dunas. E olha só, durante o percurso, a gente totalmente despreparado, sem nada, sem saber para onde ir, e chegava, e assim, não encontrava ninguém, não tinha ninguém naquele lugar. A gente passou por cada lugar, assim, tinha lugar que tinha que ter corda pra gente passar. Enfim, chegou um momento que perdemos o sinal. Perdemos o sinal do celular, não tínhamos mais sinal. Graças a bom Deus, o Lucas tinha baixado uma bússola no celular e a bússola nos salvou para saber para que lado que a gente ia. E uma coisa que eu nunca vou esquecer é enquanto a gente estava fazendo aquele percurso. A gente estava inteiro suado. Aí pensa, a trilha era de areia. Por um tempo foi de terra, né? No meio do mato, assim, mas depois começou a vir areia. E aí, nossa, cheio de mato ao redor, assim, e areia. E nós de chinelo. Então, vocês pensem, a sensação térmica, acho que, sei lá, tava de 40 graus, assim, muito calor, muito calor. Eu tava de biquíni e de shorts, de chinelo, o Lucas de calção, sem camisa e de chinelo. E aí a gente passando e caminhava e não chegava mais, não encontrava ninguém, a gente perdido, a gente já estava perdido no meio do deserto. Literalmente no meio do deserto, porque, tipo, não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha água, não tinha nada. E aí eu lembro que a gente chegava em umas estradinhas, encruzilhadas, assim, e a gente se olhava, e agora? E agora? Para onde que a gente vai? E, nossa, foi bem engraçado que, ó, agora que eu lembrei, a gente chegou numa encruzilhada onde a gente se olhou e falou, e agora, né? Aí o Lucas, vamos por essa aqui, vamos ver onde que dá. E a gente entrou por uma e tinha... A gente só andou um pouquinho e tinha um oásis lá, olha só. Tinha um lugarzinho de água lá. Só que a gente nem conseguiu usufruir, nem ficar muito tempo lá. A gente só olhou, nossa, ai, que bonito, mas a gente estava tão desesperado, que a gente estava perdido, que a gente nem aproveitou o momento, não tiramos foto, não fizemos nada, só olhamos, achamos bonito e saímos. Porque a gente estava perdido e era, sei lá, umas 4 horas da tarde já, a gente estava com medo de anoitecer e a gente ficar perdido no meio do deserto. E aí, eu nunca vou esquecer a frase que o Lucas falou, a gente lá caminhando suada, eu estava inteira suada, escorrendo, a gente caminhava naquela areia, aquela areia quente, assim, ó, aquela areia queimava os pés. Conforme a gente caminhava, a areia entrava no chinelo e a gente ia dar o próximo passo, vinha toda a areia nas nossas pernas. Bom, eu fiquei com areia até nas costas, de tanto caminhar e a areia entrar no chinelo e ficar jogando nas nossas pernas. E eu nunca vou esquecer a frase que o Lucas falou. E a gente desesperado lá, eu não sei o que eu falei para ele, eu falei, meu Deus do céu, a gente tá perdido, será que a gente vai conseguir achar a saída, enfim. E o Lucas falou assim, se Jesus andou 40 dias no deserto, não é nós que vamos, né, estar aí, ficar perdidos ou vai acontecer alguma coisa com nós. Ele andou 40 dias no deserto e não aconteceu nada com ele, com nós também não vai acontecer. Foi mais ou menos isso, né, produção? E aí foi muito engraçado, assim, que eu até ri naquele momento, né, desesperada, assim, eu ri daquilo, falei, se Jesus passou 40 dias no deserto, não é nós que vamos morrer aqui, né, caminhando. E seguimos. Nossa, quando começou a chegar num oásis, a gente encontrou um oásis gigantesco. Uma praia deserta, linda, maravilhosa. E aí, quando a gente começou a olhar para aquilo, a gente começou a dar glória a Deus. Graças a Deus, chegamos, encontramos pelo menos algumas pessoas que nos direcionaram para nós sair daquele deserto, né? E tinha uma praia
bem assim, retirada. Nossa, eu acho que tinha um vendedor de água, que naquele momento, a água, acho que, sei lá, ele cobrou R$10 da gente a água, e a gente, acho que pagava R$20 a água, se fosse preciso. Porque a gente tava morrendo de sede, sem água, sem comida. Meu Deus, se a gente continuasse andando mais um pouco, eu acho que eu ia me desidratar inteira. E eu tirei a gente tirou uma grande lição disso tudo, que primeira lição, você nunca vai enfrentar um deserto despreparado. Nós saímos totalmente despreparados para o deserto. Despreparados fisicamente, emocionalmente, a gente não estava preparado para viver aquilo, sabe? E quando a gente vai enfrentar o deserto, na real a gente nunca está preparado para enfrentar o deserto, né? Nunca ninguém quer chegar no momento da vida e falar assim, nossa, tá tudo tão bom, tão maravilhoso. Ah, não, eu vou querer um deserto aqui na minha vida, eu vou querer passar por uma dificuldade. Não, a gente nunca quer, a gente nunca está preparado. Mas a gente se preparar, pelo menos emocionalmente, assim, para que a gente fique um pouco equilibrado, né? Que a gente dê uma surtada no meio do deserto, ok. Mas que a gente pense em maneiras de como sair do deserto. E enquanto a gente estava lá, fazendo aquela trilha, sem sinal de celular, sem ninguém, no meio do mato, e naquele momento a gente já tinha esquecido das dunas. Aí chegamos lá numas dunas que não dava nem de pisar nas dunas, de tão quente que estava a areia e afundava os pés. Tipo, a gente caiu numa maior enrascada da vida. Mas foi muito interessante, porque a gente tirou algumas lições, né? Primeiro que a gente não vai encarar negócio nenhum se a gente não está preparado, se a gente... né, a gente precisa aí ter pelo menos uma consciência do que a gente vai enfrentar. E ir pelo menos, né, com uma armadurinha junto, assim, ó. Que no caso, poderia ser um tênis, uma água, uma comida. E quando a gente vai enfrentar alguma coisa que seja pelo menos uma Bíblia, quem sabe? Um amparo com Deus. Você talvez olhar para cima e saber que você pode contar com Ele, que Ele vai estar ali e confiar nele, sabe? Então, que a gente esteja preparado nesse sentido, de saber que vamos enfrentar. A gente não sabe o que a gente vai enfrentar, mas saber que a gente precisa estar preparado para enfrentar o que tiver que enfrentar. E confiar que Deus vai tirar a gente desse deserto. Assim como aconteceu com nós, a gente conseguiu sair do deserto, senão a gente não estaria nem aqui falando com vocês. Mas deu muito medo mesmo, assim. E a gente tirou algumas lições, né, daquilo. Hoje a gente não vai mais em nenhuma trilha despreparados. A gente vai preparado. E é isso, gente. Hoje eu vim falar do deserto porque eu achei que fazeria muito sentido. A gente passa por vários desertos na nossa vida e que a gente esteja aí sempre... Que a gente saiba que a gente está sempre amparado por Deus. Apesar de parecer que o deserto não vai acabar, ele acaba. E assim que acaba o deserto, vem o oásis. E aproveite o oásis. O momento feliz, o momento de alegria. Aproveite a vida intensamente, viva a vida intensamente. E para você que está passando o deserto hoje, pode saber que pode ser que amanhã acabe o teu deserto, tá bom? E hoje o Café com Ouro é sobre isso. O deserto é passageiro. E semana que vem a gente tem outro episódio do Café com Ouro. Sempre nos acompanhe aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, encaminhe para alguém que talvez esteja aí passando por um deserto, para mostrar para ele e para ela que logo o oásis está aí. É isso, pessoal. Boa semana. Até semana que vem. Fiquem com Deus.